Oi pessoal, tudo bom? Estamos de volta com a review de American Gods. A gente tá aqui pra falar com vocês sobre o 5º episódio da 2ª temporada. E pessoalmente tá ficando cada vez melhor pra mim, American Gods. Sim. E eu acho que a principal parte de por que eu gostei tanto desse episódio é porque não tem ninguém da parte dos novos deuses. Verdade. Só deuses antigos o episódio inteiro, e a história deles é muito interessante porque eles são deuses muito ricos, Sim. de uma história muito rica, e os deuses novos são um pouquinho mais fúteis e a história deles é um pouquinho mais rasa, não é uma história tanto de fé e de paixão e de acreditar no teu potencial, no potencial do teu Deus, no que o teu Deus pode trazer pra ti. Sim. É mais tipo, eu uso isso aqui, então tu é meu Deus. Tu usa de uma forma compulsória aquilo que o Deus provê, então tu automaticamente fazendo isso tá adorando ele, né? Eu gostei bastante desse episódio também, eu gostei que eles estão indo pra um lado muito legal, que é dar visibilidade pros deuses africanos, como a Nancy, a Bilqis, o Ibis, e eles são personagens bem interessantes, porque os roteiristas estão sabendo desenvolver bem eles, então a gente começa muito bem com aquela história do cara sendo executado no começo na Faroeste, sendo completamente mutilado e destruído. E... que foi uma coisa que me lembrou muito Invasão à Clã, né? Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã, A sim. história que ele conta sobre o menininho que foi enforcado, e daí botaram fogo nele, etc. E é o próprio mais ou menos Nascimento de isso uma a história Nação que também, acontece que aqui. é basicamente isso, né? Eles fazem todo esse processo de executar um negro por ele ser negro, basicamente, não por ele ter feito alguma coisa. E é estranho que... eu não digo estranho, porque eu nunca saberia o que sentir em relação a isso, porque eu nunca vou passar por isso. Mas a questão é que ele ficou ressentido com as pessoas iguais a ele que não fizeram nada pra impedir que aquilo acontecesse. Uhum. Ele não assombra os brancos. Exatamente. Ele assombra os negros por causa do peso da indiferença deles, por dizer assim, sabe? Enfim. Isso mostra porque que o Cairo é um lugar tão assombrado pros negros, como a gente viu no episódio passado, que quem morre no começo, o jovem negro que morre no começo do episódio, é o irmão da mulher que tá lá esperando pelo funeral da avó dela. E agora ela decidiu ir embora com a Bilqis. Uhum. E convenceu até o reverendo de que as coisas não são tão boas assim. O reverendo disse que ele mentiu, que ele disse que tudo vai ficar bem, mas isso não é verdade. Foi muito legal aquela parte ali também. E uma parte que eu queria ter visto um pouquinho mais de desenvolvimento é da questão do Ibis e do Anansi. Foi interessante ali a relação dos dois mesmo. Porque pelo que eles dão a entender, o Ibis sabe, né, sobre o Will James, ele sabe que ele tá fazendo isso, e pro Anansi, esse é o motivo pelo qual o Ibis não quer entrar na guerra. Uhum. Porque ele diz lá, tu ia pensar que um deus da morte ia ficar muito feliz com a guerra porque tem vários corpos pra ele. Sim. A não ser que tu já tenha alguém aqui que tá trazendo corpos marrons pra ti. E ela não se fica puto porque pra ele, quando tu mata um negro, tu tá matando um seguidor de Anansi. Exatamente. Então ele tá devidamente puto e com razão. Eu achei muito foda a forma como eles desenvolveram isso aí, porque... não tem nada disso nos livros, como eu obviamente já falei várias vezes, e é de uma riqueza narrativa e de uma riqueza mitológica a forma como eles adaptam esses deuses, a forma como eles adaptaram essa história em particular, como eles adaptaram esse roteiro para essa história. Eu achei que é muito raro a gente ver algo tão forte, tão pesado e tão bem escrito numa série de TV, porque não acaba não sendo ponto pra uma série de TV, é muito mais uma discussão pra se ter num livro do que tu vê ela realmente retratada. E não, eles fizeram um retrato maravilhoso nesse episódio, eu acho que foi um dos pontos altos dessa temporada, de uma maneira magistral, assim. Visualmente. E visualmente foda também. Ver o cara correndo foda. E vendo a cabeça na estaca com fogo. Sim. Foi incrível. Ver o Shadow acordando do sonho, esperando no espelho, ele cheio de bala, com a cabeça queimando. Foda pra e com caralho. a navalha no pescoço. Foi super foda. A cena dele também encontrando ele e sendo possuído por ele, né? Pra levar o burden dele, o fardo dele também foi muito forte, foi muito foda. E, de longe, assim, uma das melhores partes desse episódio, com certeza. Eu gostei de o ver que episódio foi muito bom, na verdade, né? Um episódio que foi muito bonito também, visualmente. Eu acho que dessa temporada tá sendo um dos melhores episódios em questão de estética. E indo também, claro, em relação à parte da
da Dead Wife e do Leprechaun também, que tiveram seus momentos também. Sim, e eu gostei que eles não deixaram essa questão negra só naquele episódio ali. Exatamente, não foi uma coisa centrada. Eles estenderam isso porque essa é uma briga constante do Anansi. Sim. Então ele não vai falar disso uma vez e daí esquecer que isso existe o resto da temporada. E isso é legal. E eu acho que a outra grande discussão que a gente teve foi com o Salim e o Jin. Muito bom também. Que era uma coisa que eu já tinha pensado no 2 episódios passados, quando mostrou o Salim rezando. Eu pensei, agora que ele sabe que os deuses são reais, óbvio que ele vai continuar rezando pra lá, porque ele sabe que lá é real. Mas o Jin, ele apresenta uma questão muito interessante, que é, por que tu tá rezando pra lá quando tu sabe que ele não é o único deus que existe? Exatamente, porque tu continua acreditando nele e adorando ele, né? E até o Wednesday tira sarro da cara dele, porque ele acha que esses monoteístas são muito engraçados. Porque cada deus tem algo a oferecer e tu podia estar louvando a cada um deles e recebendo o que cada um tem a dar. É verdade. Mas em vez disso, tu escolhe aquele e tu reza pra aquele e tu só recebe o que aquele dá. E daí o Jin também traz a questão mais espinhosa, que é o relacionamento entre ele como Jin com a religião. Com a religião, Ele fala de Allah, ele fala que ele tinha que escolher entre seguir o Deus único ou ser um fora da lei, digamos assim, entre aspas, ele escolheu ser um fora da lei, o que faz ele ter uma repulsa por essa religião em particular ainda mais. Sim. E não entender por que o Salim gosta tanto, se ele teve esse relacionamento com ele e tá seguindo agora ele, mas ele ainda reza pra lá. E é uma questão muito interessante de se levantar. Eu não achei que ela fosse ser tão profunda a ponto de levantar esses questionamentos. Sim. Porque a gente viu temporada passada eles mostrando como existiam vários Jesus diferentes, e eu achei que eles fossem levar toda essa história muito mais num teor mais bem humorado. Sim, mais leve, como se fosse um easter egg, vamos dizer, da história. Assim, uma brincadeirinha, sabe? Uma piadinha que tem no fundo. Não é uma conversa bem filosófica mesmo, uma conversa que faz a gente pensar bastante sobre as nossas crenças mesmo, principalmente esse que eu achei que ia ser um arco bem fraco, porque, como eu disse, não tem nada sobre os dois, eles apenas se encontram e se separam, mas quando começa a questionar, começa a trabalhar com essa ideia do Deus monoteísta e de questionar a crença dele e de começar a levantar essas outras questões, é muito mais interessante do que parece, começa realmente a ter uns pontos bem interessantes. Na verdade, se a gente parar pra pensar a questão do Jin, ele era muito mais uma coisa cultural árabe, né? Se a gente não pensar ele na questão religiosa, ele é uma questão cultural árabe que realmente, como toda cultura árabe, foi sufocada pelo Islã. Então, muito daquilo se perdeu ao longo das histórias, passaram a ser lendas, e é isso que ele representa. Ele é aquele momento de ruptura onde os árabes decidem seguir o Islã, seguir Allah e esquecer a cultura antiga deles. E ele, como não tem mais adoradores, ele acaba tendo que vir pra América, vem pra América com alguém que ainda adorava ele, que lembrava eles, e acaba se tornando um taxista pra poder tocar a vida dele, né? O que a gente vê que é meio que o oposto entre a relação da Ostara e Jesus. Uhum. Porque a Ostara também estava naquela mesma coisa, de que ela era um deus antigo, e com a vinda do cristianismo, o paganismo virou uma coisa fora da lei também, sim, da lei religiosa, mas ela teve bom proveito daquilo, porque as pessoas continuaram comemorando a Páscoa. Importa qual o objetivo deles comemorarem a Páscoa ainda é um feriado dela. É porque, na verdade, na questão do cristianismo e da religião pagã, teve uma amálgama, né? Ele não foi tipo assim, cisão, onde existiam jeans, não existe mais, a partir de agora é lá e deu, acabou. É só a palavra do profeta que vale. Na religião cristã não, eles pegaram os costumes romanos, Natal, Páscoa, essas coisas, e eles juntaram e fizeram uma religião só. Então, na verdade, tu tá adorando os dois deuses ao mesmo tempo que tu tá comemorando. Tu não tá adorando a Ostara diretamente, tu tá adorando ela indiretamente, porque a Páscoa não pertence só a ela. Sim. Pertence a Jesus e pertence a ela. Assim como o Natal também seria do solstício de verão, né? Então, da mesma forma, o Natal é comemorado como o nascimento de Jesus, mas também tem esse outro lado. Então, são festas pagãs que foram amalgamadas. Então, tem essa diferença bem clara entre essas duas religiões, né? Mas foi bem interessante, foi legal ver o Odin cutucando ele pra ver se ele adorava. Vai, me adora ali de repente, olha, eu sou um deus legal. Eu sou um bom deus. Eu sou um deus. E foi legal ver também que ninguém tá nessa porque quer, né?
Porque Sim. o Jin tem uma dívida com o Odin, o Mad Sweeney tem uma dívida com o Odin, e é por isso que eles fazem o que o Odin manda. Não é nada porque até eles têm interesse nisso. O Shadow meio que também se sente em dívida porque o Odin ajudou ele desde o começo, e ele meio que se sente responsável por ajudar o Odin, mas é mais estranha a relação do Shadow com ele, né? A única coisa que eu tô meio de saco cheio nessa temporada é de cada episódio o Odin ir fazer alguma coisa que não serve pra nada. Tipo, ele ir e daí ele voltar da mesma maneira que ele saiu, sabe? Sim, eu acho que isso... No episódio passado ele foi ver o Mr. Money e voltou de mãos vazias. Não era Mr. Money, era Bookkeeper, depois mas ele foi ver o Mr. Money, Sim, né? tentou Ele ver, foi lá tentou com a assistir intenção o de ver o Mr. Money e voltou de mãos vazias. Aí ele foi lá levar a lança pro anão e voltou de mãos vazias, sabe? E toda vez ele vai e ele volta de mãos vazias. E a gente vai ver, na verdade, no próximo episódio, já que deu a entender, vai ser o Thor, né? Porque ele fala do Mjolnir, fala do cara que fez as runas e ele já... E tem a árvore. E tem a árvore também que tá crescendo, a Yggdrasil, que ele plantou já nesse episódio. E ela mostrou que tá crescendo. E tem uma pequena brincadeira ali dele quando ele se reúne com a Nancy e com o Ibis no final, onde eles estão tomando cerveja e o Shadow tá puto da cara tentando entender o que aconteceu com ele e ninguém explica pra ele nada. O Shadow tá avulso. Mas é que o Shadow é assim no livro também, essa é a questão dele. Eu sempre falo aqui, ele é o personagem que é a tela branca pra gente entender o que tá acontecendo. As coisas acontecem com o Shadow e as coisas que acontecem com o Shadow desencadeiam o que Exatamente. o episódio vem a trazer. E a gente vai entendendo as coisas pelo ponto de vista dele, porque as pessoas precisam explicar pra ele, porque ele não entende. E quando ele não entende, ele tenta questionar eles, ninguém responde, porque ninguém quer ficar dando satisfação pra porque ele. o Anansi diz que ele tá fazendo as perguntas erradas. Exatamente, eu achei muito engraçado. fácil dizer isso. Vamos falar agora de Laura e Mad Sweeney, Pode ser que também. é o que terminou o episódio. A gente viu outra cultura que eu acho muito interessante. Eu sou muito fascinada por essa cultura, que é a cultura em volta do misticismo e do voodoo na Louisiana. New Orleans. Eles foram pra New Orleans e eles encontraram o Dr. Facilier da Princesa e o Sapo. Não é esse o nome dele, mas ele é igual a cartola, os olhos, ele é tudo igual. Ele é o mestre de voodoo, né? Pra tentar ressuscitar a Laura. E quase funcionou, porque ela precisa agora de 2 gotas de sangue infundido com amor. Infundido com amor. Mas ele não especificou se era amor por ela. Ele não especificou se era amor por ela, né? Não. Então vamos ver o que ela vai fazer da vida. Eu acho que ela vai tentar procurar o Shadow pra tentar conseguir o sangue dele, que eu acho que é a única coisa que ela acredita. Mas ele ainda ama ela? Ele acredita que ele ainda ama ela? Eu não sei, eu sei que esse episódio deixou mais claro ainda que ele talvez é o maior corno das séries de TVs dos últimos anos. O maior galhudo. O cara não vai conseguir passar de uma porta mais daqui a pouco, porque naquela cena onde ela começa a sentir de volta as coisas, ela sente tudo numa coisa mais... ela sente gosto, cheiro e toque de uma forma mais intensa. A explicação é que é porque eles dois estão tão perto dos mortos, porque como a gente viu no BuzzFeed Unsolved, naquele episódio sobre New Orleans, eles têm muito... Toda essa religião deles, eu não sei se dá pra gente chamar isso de religião. É muito próxima dos mortos. Então, como eles estão tão próximos dos mortos, por isso que eles conseguem fazer a Laura sentir novamente, sabe? E aí tem a cena onde ele diz pra ela como é que vai me fazer pra pagar, né? E aí vem pra aquele momento onde ela se atraca nele. Talvez até por estar mexida com tudo isso que ela tá sentindo e poder sentir de novo, ela decide transar com ele. E nesse momento a gente vê que os dois foram enganados, ela e Mad Sweeney, pelo casal lá. E eles fazem sexo um com o outro. E no momento que eles percebem que eles estão fazendo sexo um com o outro, eles não param, eles continuam. Porque era algo que estava reprimido dentro deles muito... Acho que tava muito tempo reprimido já os dois ali com esse antagonismo deles, assim. Naquele momento eles simplesmente... Foda-se então, né? Mas os dois ficaram putos da cara um com o outro. E eu acho que a gente tá chegando nos últimos episódios do Mad Sweeney, então. Não! Se tudo andar como deve andar e pela forma como elas estão se desenrolando, eu acredito que sim. Acho que a gente vai, até o final dessa temporada, a gente vai dar um adeus pro Mad Sweeney. Mas foi legal, achei legal a parte dos dois, achei bem interessante essa ideia da relação dos dois, que eu acho que é muito interessante, está sendo bem construída ao longo dessa... Talvez é o melhor relacionamento dessa série toda, é o melhor relacionamento dessa série toda, sem sombra de dúvidas, porque os dois têm mais tempo de tela, os dois estão crescendo juntos e os dois se odeiam ao mesmo tempo, que são duas faces da mesma moeda, se odeiam e se amam. Então é legal ver, se importam um com o outro, principalmente. Então foi legal ver essa cena, apesar de o Shadow ser um cornão agora mais ainda. Eu espero, sinceramente, que se a Laura conseguir voltar a ser viva novamente, que o Shadow não fique com ela.
Eles estão questionando a temporada inteira, tipo, o que ela tem a oferecer pra ele. Por que ele vai querer ficar com ela? Sabe? Tipo, ela não é uma pessoa boa. Eles falam nesse mesmo episódio que ela tava mentindo pra ele no momento em que ela disse que amava ele. Sabe? Então, eu acho que é mais... Que esse não é o tipo de pessoa que ela é. Eu gostaria que esse fosse mais uma questão da Laura descobrir quem ela realmente é. Tentar arrumar um caminho pra vida dela que não seja o Shadow. Ou pra morte dela. Porque o Odin disse também no episódio do Argus que ela é só uma... Ela quer voltar a ser aquela mulher que tenta se matar com inseticida. Que era o que ela fazia na primeira temporada, a gente viu quando o Shadow tava preso. Ela não tem amor por nada, ela não acredita em nada, ela não quer nada, sabe? Eu espero que isso seja um jeito dela se encontrar e não só dela ficar com o Shadow de novo. Porque eu acho que não vai ter graça nenhuma, porque o Shadow também não é a mesma pessoa que ele era quando começou a primeira temporada. Definitivamente. Então por que ele vai querer ficar com ela, entende? Ele é um personagem muito fraco ainda. Eu acho que, eu acho que assim, ó, a gente vai ter um pouco mais de desenvolvimento da personalidade dele e de como ele é a partir da terceira parte do livro, a terceira temporada. Porque é ali onde ele começa a ganhar um pouco mais de espaço, assim, dentro da trama e a gente começa a entender um pouquinho melhor as motivações dele. Então tá, pessoal, essa foi a nossa review do 5º episódio da 2ª temporada de American Gods. Não esquece, como sempre, de dar like se você gostou do vídeo, de compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas que gostam de American Gods venham aqui discutir o episódio com a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa aqui nos comentários o que você achou e até a próxima!